Olá pessoal, vamos agora à nossa terceira aula de estatística, aula de moda e mediana. A gente já viu média aritmética simples, média aritmética ponderada, e a gente fecha esse primeiro ciclo, que são as medidas de tendências centrais, com moda e mediana. Tá? Dessa vez vai ter um questionário online lá no SIGEDUC. Quando você terminar essa aula 3, você vai abrir lá e tem questões tanto de média aritmética simples, de média aritmética ponderada, e moda de mediana. Então, é um questionário que aborda esse primeiro conjunto de 3 aulas, diferente das outras aulas que eu deixei a lista lá, mas não precisava resolver, né? Não precisava devolver. Agora você vai ter que realizar uma tarefa online que está lá no SIGEDUC, abre e responde, referente às 3 primeiras aulas. Então, quem quiser, é bom revisar a primeira, revisar a segunda, ver essa terceira aqui quantas vezes precisar e depois responde o questionário online. Tá? Então vamos tratar de moda mediana para fechar essas tendências centrais, tendências centralizadoras. Para que existir tantas medidas de tendência? Porque só a média não dá certo, só calcula a média e pronto, acabou. Nem sempre a média dá sentido ao que você quer ver naquele levantamento estatístico. Uma situação hipotética. Se eu tenho uma turma de terceiro ano, em tese ali todo mundo tem a idade parecida, 16, 17, algum está lá no 18 já, mas se eu calcular a média de idade dessa turma, se eu estou num grupo controlado, provavelmente sim, a média vai dar muito parecida à média dos demais. Na hora que eu colocar alguma coisa muito acima, alguma pessoa com idade muito acima desse grupo, ou ao contrário, uma pessoa com idade muito abaixo, pode ser que a média seja puxada para cima ou para baixo por causa de um, e aí isso não revela de fato o que está acontecendo estatisticamente ali naquele grupo. Então, por isso nem sempre a média resolve tudo ou descreve com certeza tudo o que está acontecendo ali no levantamento estatístico. Por isso precisamos de outras, tá? Que é a moda e a mediana. A moda, ela é o valor estatístico que mais apareceu no levantamento, ela é o que mais se repetir. Então, pura e simplesmente isso. Fez uma coleta de dados, o valor que mais apareceu naquela coleta, a estatística vai chamar de moda. Tá? Para que existir um valor assim? Vamos supor a seguinte situação. O senhorzinho tem uma plantação de tomate lá na Lagoinha, aí ele enche um monte de caixa de tomate, bota no caminhãozinho dele e vem vender na Cobal. Só que ele não pesou, ele não sabe quanto é a carga, e quando ele chega para vender, o vendedor disse, não, eu quero saber quanto de tomate tem aí, eu vou vender no quilo, eu não posso perder, né? Vou vender na unidade, então eu quero saber quanto pesa a carga do caminhão, eu faço a mínima ideia. Não tenho balança, não tem como pesar, ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma balança pequena aqui, uma balança de comércio mesmo, pequenininha, a gente vai pesar algumas caixas, o valor que mais aparecer a gente vai dizer que é o padrão da sua carga, e aí eu vou comprar a esse preço. Tá certo, a gente pesa. Tem lá 200 caixas no caminhão, vamos pegar uma amostra disso, vamos pegar 15 caixas, que está no exemplo aqui, vamos pesar as 15, o valor que mais aparecer vai ser o valor que eu vou vender, como se todas as caixas pesassem aquele peso. Beleza. Aqui descrito na tela o peso das 15 caixas que eles fizeram, teve caixa de 12 quilos, 2 caixas, né? Uma caixa com 13 quilos, 4 caixas com 14 e assim por diante até caixas com 18 quilos. Feito isso, qual foi o valor que mais apareceu aqui? 14 quilos. 1, 2, 3, 4 caixas pesaram 14 quilos. O comprador então disse, pronto, vamos fazer de conta que todas as caixas pesam 14 quilos e aí a gente vê quantas caixas você tem e eu compro. Negócio fechado. Aparentemente, se vocês observarem aqui, talvez não tenha sido um bom negócio para o vendedor. Eu só tenho 3 caixas abaixo de 14 quilos. Outras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas pesaram mais que 14 quilos. Então é muito provável que a maioria das outras caixas tinham 14 quilos ou mais. Talvez o vendedor aqui tenha feito um mau negócio. Mas a gente não vai falar desse exemplo hoje quando a gente tratar de mediana. Tá? Mas aqui para o caso, a moda vale 14 quilos, porque foi o valor que mais apareceu. Então, só para ilustrar aqui o que seria moda é o valor que mais aparece no levantamento estatístico. Só isso, só que eu tenho que fazer algumas observações
sobre a moda. Tá? Então, a moda nesse levantamento aqui, 14 quilos. Primeira observação. Pode ser que você realize um levantamento estatístico e sua moda não existe. Não existe uma moda ali naquele levantamento. Muito raro de acontecer, a não ser que você trate de um grupo muito controlado, sei lá, pessoas da mesma idade ou idade muito parecida. Se você estiver num ambiente muito controlado, é muito difícil, mas pode ser que aconteça de você realizar o levantamento estatístico e não existir moda. Outra coisa que pode acontecer na moda, e ela é a única medida de tendência central que acontece isso, pode ser que não exista, mas pode ser que existam duas ou mais, tá? Então pode ser que você colha um levantamento estatístico, procure ali alguém que sobressaiu, não existe. Ou pode ser que você procure alguém que sobressaiu, o dado mais frequente, e você encontra 2, 3, 4, vários valores que se repetiram igualmente e foram mais repetidos que outros do levantamento. Tá? Então vamos ilustrar isso aqui para vocês entenderem. Primeiro caso, que é bem raro de acontecer. A tabela abaixo mostra a folha salarial de uma empresa com 20 funcionários. E aí está aqui a tabela, os salários que são pagos nessa empresa com apenas 20 funcionários, e aqui a quantidade de funcionários, a frequência que recebem cada salário. Então, eu tenho 4 funcionários recebendo 1.045, 4.165 e assim por diante. E aí, se eu perguntar qual o salário que mais sai nessa empresa? Não existe um salário que mais sai. Todos os salários saem 4 vezes, não tem um salário que saia mais que os outros. Tá? Por isso, nesse caso, quando a frequência vem toda igualzinha assim, quando é bem divididozinho, eu não vou ter moda, tá? Se por um acaso a empresa contratasse mais um funcionário, aí passava a ter 21 aqui, sei lá, escolhi o salário de 1.850 para pagar aquele funcionário, aí sim, como agora eu teria 5, esse salário aqui passaria a ser o salário modal dessa empresa, o salário que mais sai nessa empresa. Mas nesse caso, que é bem raro de acontecer, quase nunca você vê isso, a não ser que seja uma coisa forjada, né? No levantamento estatístico, você não existe moda, é um levantamento amodal, tá? Então, não existe moda nesse caso aqui, não existe um salário modal nessa empresa aqui, porque todas as frequências são iguais. Então, quando eu tenho o rol, lá no caso do peso das tomates, é só observar qual mais sai. Quando eu estou em tabela, eu olho aqui para a frequência, tá? E aí o valor mais alto da frequência vai ser o da classe modal, imediatamente é só olhar qual o valor que eu quero. Porque a moda é sempre esse valor aqui, o salário, a idade, o tamanho do pé, a altura da pessoa, o peso da pessoa. Isso aqui é a frequência que indica a moda. Então nunca olhe para cá e diga, a moda vai ser tanto, tá aqui. Não, isso aqui indica a moda sempre estará na grandeza que você está procurando. Ele sempre vai perguntar qual é o salário modal, qual é o preço modal. Então, não faça essa confusão. E o segundo caso de um levantamento poder conter mais de uma moda, 2, 3 ou mais, tem aqui uma tabela que é uma sapataria realizou o levantamento sobre o tamanho do pé de um grupo de clientes. Então, a sapataria viu que estava sobrando, eles encomendavam um tamanho lá e estava sobrando muito. Decidiram, então, fazer um levantamento, quanto mede o pé de cada um dos nossos clientes, para, na hora de pedir, não faltar e nem sobrar, né? Pedir as quantidades, pelo menos, aproximadas que desse para atender, né? O 36 não sai muito, o 43 quase não sai, então, eles fizeram esse levantamento para ver qual o tamanho dos pés dos seus clientes, tá? Então, apareceu o pé 35, 2 clientes, pé 36, 4 clientes e assim por diante, até um cliente com pé 42, tá? Qual a moda? Lembra, a moda é a grandeza, então ele está perguntando qual o tamanho de pé modal. Mas a gente vai olhar aqui nas frequências. O valor mais alto da frequência vai indicar a moda. Nesse caso aqui, ó, tem o 2, tem o 4, tem o 5, tem o 8, tem o 6 e tem o 8 de novo. Por isso, eu terei 2 modas. Precisa fazer alguma coisa, média entre... Não, os 2 valores serão ditos modas, eles podiam estar lá no começo, lá no final da tabela, não tinha importância, mas ó, o 40 nesse levantamento apareceu 8 vezes.
O 38 apareceu também 8 vezes e foram os valores que mais apareceram. Então, nesse caso, essa coleta de dados aqui ela é bimodal. A moda aqui tanto será 38 como será 40. Então, eu digo que a primeira moda é 38 e a segunda moda é 40. Outra coisa que pode aparecer numa tabela de moda é aquilo que a gente viu na aula passada, lá em média ponderada também, é se os dados estiverem agrupados em intervalo de classe. Vocês lembram? Eu trouxe até a mesma tabela que a gente usou lá na aula passada, era uma tabela de alturas, você colheu alturas das pessoas, e como a altura é um dado muito variável, você agrupou em intervalo de classe, entre 1,45 m até 1,55 m, então quem medisse qualquer altura entre esses dois valores, você agrupava na primeira classe aqui, que eu chamo de classe é essas linhas, tá? Entre 1,55 e 1,65, 7 pessoas. Então, eu não sei a altura das 7, mas eu sei que elas têm alguma coisa entre 1,55 e 1,65. Então, pode sim também que apareça pode ser que apareça uma tabela dessa e ele queira a moda aí, tá? Então, o que é que a gente faz nesse caso, que é diferente da bimodalidade, né? Você olha para a frequência, então você tem as estruturas das pessoas aqui, olha para a quantidade de pessoas que você colheu, você teve 5 pessoas nessa classe aqui, 7 pessoas nessa classe aqui, então, se eu quero a moda, olho para a frequência e vejo qual é o maior valor, aqui, 18. Então, nesse caso aqui, eu sei que a moda está contida na terceira linha, então, a altura modal nesse levantamento que eu fiz é alguma coisa entre 1,65 e 1,75. Só que eu não tenho a idade das 18... Eu não tenho a altura das 18 pessoas aqui. Eu não sei se as 18 têm 1,74 ou 1,66, eu não faço ideia, né? A tabela não me permite fazer esse julgamento. Então, como eu não sei, nesse caso, as estaturas das 18 pessoas, eu tenho que fazer a centralidade desse intervalo aqui. Eu tenho que pegar o menor valor mais o maior valor, somar e dividir por 2, fazer a média aritmética, pegar o meio do caminho. Como eu não sei se está mais para cá ou mais para cá, eu vou dizer que a moda, nesse caso, é 1,70 m, que é a centralidade desse 1,65 e 1,75. Tá? Então, isso é diferente da bimodalidade. A bimodalidade eu vou ter valores, e aí lá na frequência eu vou ter o maior valor se repetindo. Tá? Eu teria, sei lá, 18 aqui e 18 aqui. Aí eu teria bimodalidade nesse caso. Aqui não, aqui é intervalo de classe. Não confunda com bimodalidade. Não diga que a moda é 1,65 e 1,75. Porque aqui você tem 18 pessoas com alturas entre essas duas. Então, por isso eu tenho que fazer a média dos extremos do intervalo. Então, recapitulando, moda é o valor que mais aparece. Pode ser que ela não exista. Pode ser que ela exista mais de uma, 2, 3 ou mais. Em caso de estar em intervalo de classe, aí sim você identifica qual a classe modal, classe que mais se repetiu, e faça a média aritmética dos extremos do intervalo, certo? Moda cai no Enem? Cai. Geralmente associada à média e mediana, né? Eles entregam tabelas, entregam gráficos, e pede numa questão só a média, a moda, a mediana, ou às vezes a moda soluciona, a mediana soluciona, tá? E caiu uma questão aqui em 2016, foi simplesmente de moda, algumas pessoas até erraram pela agonia, como moda é muito fácil, você só procura o valor que mais se repete. As pessoas viram que essa questão era de moda, com base no quadro, qual a moda do número de pessoas no elevador, e aí viu esse quadro aqui, procurou o valor que mais se repetiu, aparentemente é o 2, 1, 2, 3, 4 vezes, marcou 2, foi para a próxima questão e perdeu a questão, tá? Porque não é só isso. Vamos ler o enunciado da questão aqui de 2016, que a gente vai entender o que a questão estava querendo. Então, para iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram, quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele e mais 3 pessoas, então também não tem aquela pegadinha, vai contar com ele ou não?
questão já o incluiu, o Enem não faz esse tipo de pegadinha que os concursos geralmente fazem, tá? Então, ele mais 3, então ele está incluso em todas as subidas, em todas as subidas aqui no caso, do térreo até o quinto andar do edifício. Então, quando foi subir no térreo, entraram 4 pessoas, é claro, estava começando, não saiu ninguém, o elevador estava vazio. Tá? No primeiro andar, entraram mais 4, mas daí saíram 3, e assim por diante até chegar no quinto. E aí, com base no quadro, qual a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao quinto andar? Então, não são esses valores aqui que a gente vai usar. Deixa eu puxar essa tabela para cá, aí a gente vai fazer direitinho. O que ele está querendo saber aqui é quantas pessoas tinham em cada subida, do térreo para o primeiro, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Esses valores que a gente vai pegar agora fazendo soma e subtração. Tá? Então, no térreo, claro, 4 pessoas entraram no elevador e subiram do térreo para o primeiro. Quando chegou no primeiro, 3 pessoas desceram. Ficou só uma pessoa, no caso o assessorista. Mas aí 4 entraram. Então subiram do primeiro para o segundo 5 pessoas. Tá? Tinha 4. Saíram 3. Ficou apenas uma. Entraram mais 4. 5 pessoas, fecha a porta do elevador, vai para o segundo andar. Quando chega aqui é simples, eu tenho 5 pessoas, entrou um, saiu um, fecha a porta do elevador, continuo com 5 pessoas do segundo para o terceiro andar. Abre a porta do elevador, saem 2 pessoas, entram 2 pessoas, onde saiu 2 e entrou 2. Não vou alterar, eu tenho 5 pessoas que sobem do terceiro para o quarto. Aqui entram 2 pessoas, não sai ninguém, então do quarto para o quinto. Eu tenho 7 pessoas na subida. E aí no quinto andar, saem 6 pessoas, entram 2, ficam apenas 3 pessoas e a porta se fecha. É nessa coleta aqui, são esses valores aqui, que eu tenho que determinar qual a moda em cada subida. E aí, é claro, é fácil de ver, né? A moda aqui é 5 pessoas. Na maioria das subidas de um andar para o outro, eu tinha 5 pessoas no elevador. Essa questão caiu em 2016. Tá? Ok, agora vamos para a mediana, para encerrar as tendências centralizadoras. A mediana nada mais é do que o valor central de uma coleta de dados, com algumas observações. Tá? Primeiro, os valores devem estar arrumados em ordem, tanto faz ser crescente ou decrescente. Então, colheu um monte de valores, coloca eles em ordem, procura o valor central. Então, você não vai ter o cálculo da mediana, você vai encontrar ela lá na coleta que você fizer. Um exemplo prático, alturas. Você tem um monte de meninos, você quer saber qual é o menino mediano ali. Ele nem está no grupo dos mais altos, nem está no grupo dos mais baixos. Faz uma fila indiana, junta todos os meninos. Só que se eles não se organizarem do menor para o maior, ou do maior para o menor, você não vai identificar rápido qual do meio ali, qual que não é nem mais baixo nem mais alto. Então, você vai ter que arrumá-los. Não, primeiro o menorzinho, vamos crescendo a escadinha. E quando você tem esses dados arrumados, aí você consegue enxergar. Tá aqui. Eu separo um primeiro grupo aqui dos maiores, separo um segundo grupo dos menores e fica uma pessoa no meio. Essa pessoa no meio é a estatística chama de mediana. Só que aí você deve estar pensando, mas peraí, nem sempre eu vou ter uma pessoa do meio. Justamente. Se você tem uma quantidade de valores pares, 4, 8, 20, 50 pessoas, quando você separa os dois grupos, dos maiores ou dos menores, dos mais e dos menos, você não fica com um elemento mediano. Então, nesse caso, se você tem 4 valores, separa 2 para um lado, 2 para o outro, não ficou o mediano. E aí a mediana não existe? Existe. A gente pega os 2 valores mais centrais, tá? E aí a gente faz uma média aritmética desses 2 valores. Soma os 2 e divide por 2. Então, quando eu não tenho a quantidade de valores ímpares, ainda continua existindo a mediana. Quem será ela? A média aritmética dos 2 valores mais próximos do centro. Quando a quantidade é ímpar, aí sim,
Quando eu tenho a quantidade ímpar de elementos, a mediana é esse elementozinho que separa os dois lados do próprio conjunto. Certo? Vamos para os exemplos aqui. Lá naquele exemplo das caixas de tomate que a gente tinha feito lá na moda, né? Que talvez não, muito provavelmente ele fez um mau negócio ao vender todas as caixas por 14 quilos, porque só tem 3 caixas abaixo de 14 quilos, pelo menos nas 15 que eles pesaram, né? O caminhão estava mais cheio, a gente não sabe o peso das outras. Mas talvez fosse melhor para ele ter usado mediana. Ele teria dito, não, 14, mas só tem 3 abaixo de 14. Eu vou vender um monte de caixa que talvez pese bem mais que isso. Vamos usar a mediana? Vamos pegar pelo menos o valor central. O valor que estiver no meio do peso dessas 15 caixas, a gente vende como se todas as caixas pegassem aquele peso. Aí sim ele ganhava pelo menos um quilinho aqui, ó, porque eu tenho 15 valores. E aí eu quero saber quem é o valor mediano. O valor mediano é o valor do meio, já que está organizado aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores abaixo de 15. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores acima do 15. Então, o 15 aqui seria o mediano. E aí ele vendia cada caixa a 15 quilos. Já seria um pouquinho melhor para ele. Então, a mediana é o valor central do rol. Tá? Quando o rol tiver descrito lá, só procurar o valor do meio, no caso de ser quantidade ímpar. Quantidade par não tem, mas a gente acha fazendo a média dos dois centrais. E aí a mediana aqui seria 15 quilos. Nem sempre você vai ter o rol. Quase sempre o Enem prefere usar as tabelas. E aí como é que eu acho mediana em tabelas? Vamos ver agora. Um exemplo 2 aqui. Que é o exemplo lá da sapataria também. Peguei a mesma tabela, né? Sapataria que realizou o levantamento, mas agora eu não quero mais a moda. No caso aqui tinham duas, né? 38 e 40 eram as modas. Agora eu quero o tamanho mediano. Qual é um pé mediano aqui nesses clientes dessa sapataria? Qual é o pé que nem é pequeno, nem é pé grande? Eu posso separar ele aqui, no caso, dois grupos e ficar um elemento mediano. Primeira coisa, eu tenho que ver quantas pessoas eu tenho aqui, qual o total da frequência. Já está me dado aqui, ó, total de clientes, 37 clientes. 37 é ímpar. Se é ímpar, vai existir um elementozinho mediano separando dois conjuntos de 10 pequenos, 10 grandes aqui nesse caso. Então eu tenho os 37 valores, e aí como saber quem é a posição mediana? Porque a mediana tem duas etapas. Primeiro achar qual a posição mediana, para depois olhar lá para a grandeza e enxergar quem é a mediana de fato. Tá? Também é igual a moda. Primeiro você olha para cá, para as frequências, encontra cadê aquela classe mediana, e aí depois vai olhar para a grandeza que você está tratando aqui, que no caso é tamanho de pé. Então como é que eu acho esse termo central aqui? Muito simples. Se o número é ímpar, você vai ter o termo central, você vai adicionar 1 a esse número aqui e dividir por 2. Nessa hora você encontra a posição mediana. Então, como eu tenho 37 clientes, eu adiciono 1 sempre. Tá? Qualquer quantidade ímpar que você pegar e você quer saber quem é o valor central, adicione 1, divida por 2. Sempre. Então, 37 mais 1, 38, dividido por 2, 19. Então, a 19ª medida estatística, o 19º valor dessa tabela aqui, será o valor que eu vou ter como mediana. Agora é que eu vou achar essa mediana. Eu sei que é a 19ª medida, tá? Como é que eu faço isso? Agrupando as classes. O que é agrupar classes? É vir aqui nas frequências, ó, e começar a somar as frequências, e acumulando. Pegar essas duas. Imagina a situação. Você quer saber quem é essa mediana, essa 19ª pessoa, você está com esse povo todo disponível lá com você, e você vai chamando o povo, vai juntando. Até que uma hora você chega ou passa por esse 19º. Na hora que isso acontecer, você encontrou a classe mediana, e aí basta olhar qual é o tamanho.
Nesse caso aqui, ó, você tem duas pessoas com pé 35, beleza. Com elas duas, lá na fila, acumulada, agrupando as classes, você tem a 19ª? Não, você só tem duas pessoas, como é que a 19ª está lá? Então você pega essas duas pessoas e adiciona essas próximas 4, que tem pé 36. Agora você tem 6 pessoas, tá? 4 mais 2, 6 pessoas. A 19ª chegou? Não, você só tem 6 pessoas. Então você vai adicionar agora essas 6 que você já tem. 5 pessoas, você vai ter 11 pessoas agora. Com essas 3 classes unidas, o pessoal tem 35, 36, 37 de pé, forma 11 pessoas. Tem a 19ª? Também não tem. Na hora que você juntar 11 com 8, aí você vai ter 19. Você tem 19 pessoas agora. A 19ª está? Sim, acabou de chegar, né? Ela é a última pessoa da fila que você está formando. Então eu sei que a classe mediana está aqui. Se a classe mediana está aqui, o tamanho mediano vale 38. É assim que eu acho mediana em tabelas, tá? Eu vou acumulando as frequências até chegar, tem que chegar exato como foi nesse caso aqui? Não, às vezes você passa, tá? Você passa, mas sabe que aquela posição que você está procurando entrou naquele grupo. Então, se ela estava naquele grupo, aquele é o grupo mediano. Então, por isso aqui, ó, eu tenho 2, 6, 11, 19 pessoas. Eu estou procurando a 19ª, então eu sei que a 19ª pessoa tem o pé medindo 38. Vamos fazer mais um exemplo para ver se tem quantidade par. Aqui. O quadro abaixo descreve as idades de um grupo de 40, 40 é par, não vai ter um indivíduo, eu vou ter que fazer a média aritmética entre dois, em uma excursão. Então, você tem as idades, que é a grandeza, que é o que eu vou procurar. A mediana é alguma coisa entre 22 e 28 anos. E aqui eu tenho as frequências para me ajudar, para eu acumular. E ele já tinha me dito lá no enunciado que eu tenho 40 turistas. Então, uma quantidade par não terá um termo central, terão 2 termos centrais. E quando é quantidade par, o que é que eu faço? Também é muito simples. Primeiro você pega o primeiro valor total e divide por 2, que é 40 dividido por 2. E o segundo valor central é o vizinho dele. É o que você achar aqui somado mais um. Tá? Então, eu tenho 40 pessoas. Quem são as pessoas mais próximas do centro? Divida 40 por 2, 20. O vizinho do 20, 21. Então, você está em busca aqui do 20º e do 21º valor. Esses dois valores são os valores que eu vou somar e dividir por 2 e encontrar a mediana. Às vezes nem precisa, às vezes eles são iguais. Então, se você encontrar o primeiro valor que você quer e o segundo valor eles forem iguais, não precisa somar e dividir por 2. Ali já vai ser a mediana. Mas também acontece deles serem diferentes, daí eu somo e divido por 2. Então, recapitulando, 40 pessoas. Primeiro eu tenho que achar quem são os termos que eu vou procurar aqui, na minha coluna de frequência. Divido por 2, vai ser esse valor e o próximo. Então, 40 dividido por 2, 20. Quem é o próximo do 20? O 21. Então, estou procurando aqui a 20ª e a 21ª medida estatística dessa tabela. Como que eu chego nisso? Acumulando as frequências, agrupando a classe com a outra, com a outra, com a outra, até chegar ou passar. Eu tenho que alcançar os centrais, né? Chegando exatamente nele ou passando por ele. Então, vamos aqui? 6 pessoas na primeira classe, mas o que eu quero é a 20ª e a 21ª, então eu não tenho elas duas ainda. Adiciono essas 6 pessoas, essas 3, então agora eu tenho 9 pessoas. Com 9 pessoas também não me entrega ainda a 20ª e a 21ª. Então, 6 com 3, 9, 9 com 2, 11, ainda não chego em nenhuma das duas. 11 com 9 aqui, agora sim eu tenho 20 pessoas, ó. 6 com 3, 9, com 2, 11, com 9, 20. Então, a 20ª pessoa aqui. A 21ª ainda não, mas eu já tenho 20 pessoas. Ora, se eu tenho 20 pessoas, a 20ª entrou nessa classe aqui. Então, a classe da 20ª pessoa é a classe do pessoal que tem 25 anos. Quando eu encontrar a próxima, quando eu acumular a próxima frequência, que eu tenho 20 agora eu vou ter 27,
é lógico que a 21ª pessoa entrou nessa classe aqui. Recapitulando rapidinho. 6 com 3, 9, 9 com 2, 11, 11 com 9, 20. Estou procurando a 20ª pessoa. Ela está aqui. 20 com 7, 27. Eu tenho 27 pessoas agora, eu só tinha 20. Então, a 21ª pessoa entrou nessa classe aqui. Então, eu tenho que o primeiro valor que eu quero é 25 anos. O segundo valor que eu quero é 26 anos. Como se trata de mediana e eu tenho valores diferentes, tenho que somar e dividir por 2. 25 mais 26, 51, dividido por 2. 25 anos e meio é a idade mediana de uma pessoa nesse grupo aqui. Então era isso que a gente tinha que ver sobre moda e mediana. Lembra que tem lá a aula sobre média aritmética simples, a aula sobre média aritmética ponderada, revisa, reveja se quiser. E agora você tem uma tarefa online para realizar no Sigedu que vai ficar aberta até o dia da nossa próxima aula. Há um questionário online. Embaixo do vídeo aí, você clica nele e realiza referente a essas 3 primeiras aulas. Abraço.